o período conturbado de 1980 no Brasil. Olá, eu me chamo Cláudia Pereira dos Santos, meu RU é 2470883, sou estudante de licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter. Esse podcast foi criado para explorar a história recente do Brasil através de relatos pessoais, sendo uma atividade prática locorregional, disciplina de História e Historiografia do Brasil República. E hoje vamos falar sobre a inflação nos anos de 1980 no Brasil, utilizando a história oral como ferramenta para entender melhor esse período conturbado. A década de 1980 foi marcada por uma crise econômica profunda no Brasil. A inflação era um dos maiores problemas atingindo níveis astronômicos e afetando a vida cotidiana de todas as classes sociais. Mas o que é inflação? Em termos simples, é o aumento contínuo e generalizado dos preços dos bens e serviços. No Brasil, dos anos 80, a inflação chegou a nível superior a 80% ao mês, em alguns períodos. Os brasileiros viviam uma verdadeira corrida contra o tempo. Salários que perdiam valor rapidamente, preços que mudavam diariamente nos supermercados e a necessidade constante de reajustar valores para evitar prejuízos. Para entender de verdade o impacto dessa inflação desenfreada, vamos recorrer à história oral, uma técnica que se baseia em relatos e memórias do meu esposo, Gilmar, que tem 63 anos, que vivenciou esse período. Vou fazer uma pergunta para ele. Gilmar, qual foi a impossibilidade de um planejamento financeiro nessa época de 1980? Não tinha como fazer um planejamento porque as coisas subiam diariamente no mercado. Tínhamos que optar por aquilo que estava mais em conta, sem dizer que alguns produtos sumiam das prateleiras do mercado. Éramos obrigados por outros produtos que se achavam no mercado no momento. Esse relato mostra a urgência que as famílias sentiam em gastar seu dinheiro antes que ele perdesse mais valor. A economia doméstica virou um verdadeiro campo de batalha contra a inflação. Gilmar, como foi a frustração com o aumento de preços? Saber que para fazer uma compra básica de uma casa era uma frustração, porque teríamos que desembolsar muito mais dinheiro para fazer a compra do mês, que naquela época o desemprego era alto, os salários se desvalorizavam rapidamente e o aperto monetário interferia em todo o aspecto do cotidiano social brasileiro, que era uma loucura, um caos. Era também frustrante para o comércio que sofreu com a instabilidade e os desafios de reajustes os preços frequentemente. Não só afetava apenas os consumidores, mas também os lojistas, que precisavam aumentar os negócios funcionando em meio ao caos econômico. Como foi a sua estratégia de sobrevivência? A minha estratégia de sobrevivência com a inflação em alta era fazer estoques de alimento para durar um mês ou mais. O relato mostra como a população buscava alternativas para preservar sua sobrevivência. Assim, a inflação dos anos 80 deixou marcas profundas na economia e na vida dos brasileiros. Ela contribuiu para a desestabilização política e social do país, culminando em várias tentativas de planos econômicos para controlar a inflação, como o Plano Cruzado, em 1986,
Infelizmente, esses planos não tiveram o efeito desejado a longo prazo. Foi apenas no início dos anos de 1990, com a implementação do Plano Real, que o Brasil conseguiu estabilizar sua moeda e controlar a inflação, trazendo um alívio para a população. E para finalizar, através da história oral, conseguimos captar a essência de como era viver sob sombra da inflação descontrolada dos anos 80 no Brasil. Esses relatos nos ajudam a entender não apenas os números e as políticas, mas também o impacto humano dessa época. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do História do Brasil.